O cristão separado do mundo, parte 2, 26 de julho de 2023. Num caso, há acompanhamento que no outro faltam. Além disso, é manifestamente impossível argumentar do que pode ser adequado em um estado de santidade e pureza para o que pode ser conveniente em um estado de imperfeição e pecado. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e incrédulos, nada é puro. Não devemos separar os antecedentes de suas consequências, ou esquecer que o que é em si inofensivo pode tornar-se pernicioso quando dá ocasião ao mal. Isso deve ser sempre temido aqui embaixo, mas o medo será desnecessário quando o pecado deixar de existir no céu. Assim, pode não ser mais pecaminoso considerado se ouvir música em concerto do que lidar com cartas e dados, mas ninguém pode defender o jogo. É contra as consequências de ambas as coisas que as objeções podem ser feitas. Pode-se dizer que os dois não são iguais. Um tende a refinar, elevar e suavizar a natureza humana. Outro tende a degradá-la, seja assim, o fato não pode ser contrariado. No entanto, pensamos que pode ser demonstrado que ambos levam ao mal, embora o mal difira em espécie e grau. Para nos limitarmos ao assunto que inicialmente propusemos considerar, que todo cristão, deixando de lado o preconceito e com fervorosa oração pela orientação divina, calma e desapaixonadamente, pergunte se a sua própria piedade pessoal não é prejudicada por se misturar em cenas de diversão mundana. Não é o calor de seu amor por Cristo gelado? O fino fio de suas afeições espirituais não é tão embotado? Ele pode implorar solenemente a bênção de Deus sobre o que está prestes a fazer. Ele pode orar para que possa desfrutar da sensação de sua presença, adornar sua doutrina e glorificar seu nome. Ele pode sentir que está indo para onde pode fazer a obra de seu Mestre Celestial. Pode ser instrumental na conversão de obras a Deus ou no fortalecimento de seus irmãos mais fracos. Quem não acha que introduzir uma conversa religiosa em tais lugares seria uma ofensa a todas as regras de decoro? No entanto, certamente o cristão não deve ir onde o nome de Cristo não deve ser mencionado. Novamente, o crente pode realmente dizer que, pelo tempo gasto, ele está mais apto a desfrutar daquela comunhão íntima e santa com o Salvador, que deveria ser seu único grande objetivo alcançar. Ele é capaz de retornar da sala de concertos para a quietude de seu quarto de oração e lá, sem mais do que distração comum, aproximar-se do trono do seu Pai com a consciência de que os seus olhos estão pousando sobre ele, como em um amado filho obediente. E quando a página sagrada é aberta, seus pensamentos ainda não vagam pelas cenas alegres que ele deixou. Em vez de ouvir as doces palavras daquele que falou como nunca homem algum falou, os acordes da música ainda permanecem em seus ouvidos e flutuar persistentemente em torno dele. Seu espírito não parece mais do que de costume acorrentado às coisas do sentido e do tempo, e mais do que nunca lento em voar para cima, nas asas da fé, em direção às belas esperanças e alegrias de outro mundo. Quando há tantos obstáculos inevitáveis, tantos lugares ásperos e difíceis ao longo do caminho estreito, temos pouca necessidade de adicioná-los por aqueles que moldamos para nós mesmos. No entanto, mais uma vez, o tempo é curto. As flechas do destruidor estão voando grossas e rápidas ao nosso redor. Quem pode dizer
senão que já está a caminho aquele que nos convocará diante do tribunal e nos encontrará em um concerto? Isso nos chamará de lá para prestar contas a ele, em cuja vista os próprios céus não são limpos e que não permitirá nenhuma iniquidade em seus filhos. Não recuamos diante do pensamento. Não deveríamos estar prontos para exclamar se com nossos olhos corporais pudéssemos ver a mão da morte estendida para nós, tocar com seus dedos gelados? Aqui não, aqui não. Então, certamente, uma vez que há apenas um passo entre nós e a eternidade, não devemos ir para onde não desejaríamos morrer. Mas mesmo supondo que todas essas perguntas pudessem ser satisfatoriamente respondidas e permitindo que pudéssemos nos aventurar em tais cenas sem nos prejudicarmos individualmente, ainda há outro terreno para recorrer. Não nos esqueçamos da máxima do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele se absteve do que era em si inocente, para que, de alguma forma, ele pudesse lançar uma pedra de tropeço no caminho de um irmão mais fraco. Oxalá fôssemos todos participantes do seu Espírito. Acreditamos que o exemplo daqueles cristãos professos que ultrapassam a linha divisória entre a luz e as trevas produz um mal muito grande. O mundo está atento para descobrir a inconsistência. É rápido para marcar a menor mancha na simetria do caráter cristão. E como tal, não deixará de estigmatizar o menor desvio de seu padrão severo e elevado de julgamento. Sua estima sincera será invariavelmente dada a um cristianismo não diluído, em preferência a um compromisso excitante entre duas opiniões, embora a primeira possa parecer vista com aversão e antipatia. Além disso, se cedermos, mesmo que um pouco, aos costumes e modas daqueles que nos rodeiam, que não conhecem a Deus, acharemos difícil estabelecer um ponto de parada. Onde devemos fixar a linha de demarcação? Se vamos tão longe, então por que não podemos dar alguns passos mais longe? Se nós mesmos não argumentamos assim, outros o farão por nós. Assim, algum demorado pode dizer: a senhorita esteve no concerto na semana passada, ela é religiosa e ainda assim ela não achou errado ir. Então, certamente, não haverá mal algum se eu for ao baile. Não dizemos nada sobre a correção desse raciocínio, mas apenas que é extremamente provável que seja empregado. E assim pode ser, as impressões sagradas são apagadas, a voz de advertência do Espírito é reprimida e sua influência graciosa é resistida. Então, um passo condescendente segue outro, até que o último conduza à condenação eterna. Tem continuação. Senhor, abençoe, dê-nos um bom dia e uma boa noite na tua santa e divina presença. Deus seja louvado nesse dia. Amém.